A palavra do Senhor para nós hoje está na oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Vamos esperar você. Mateus 6, verso 9. Jesus explicando como se deve orar, e disse assim: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas no teu altar, Pai. Que nós sejamos boca, mas também sejamos ouvidos do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, como o Senhor tem falado em todo o tempo, e que essa palavra venha cada vez mais nos dar entendimento, a certeza de quem o Senhor é. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, através de Jesus, o nosso Redentor, Senhor, e o Espírito Santo possa conduzir, Senhor, tudo aquilo que está preparado para as nossas vidas. Amém? Muitas vezes algumas pessoas não entendem o poder desta oração, porque eles não conhecem Deus como um Pai. Nós temos atendido pessoas às vezes nos gabinetes que acham que Deus é juiz, que Deus é vingativo e uma série de coisas, e não entende essa paternidade. Nós teríamos infinidades de ministrações a respeito de Deus Pai. Poderíamos ficar um ano falando sobre Deus Pai e nós não cessaríamos de mostrar o poder dele e quem ele é como Pai em nossas vidas. Mas eu quero sintetizar algumas coisas que Deus colocou no meu coração, para que diz que, desde o início da Bíblia, na Torá, já diz que Deus é o Pai de Israel, é a nação que Deus separou. Para a igreja, que também somos nós, Deus é Pai. E como é que nós vamos entender isso, pastor? Porque em João, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 10, diz que aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos que não receberam, os que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Quem tem uma aliança com o Senhor, quem confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se torna filho. Ah, pastor, não sabia. Nós éramos criaturas, e nós só nos tornamos filhos como temos uma aliança. Mas pastor, lá em Gênesis não diz que o homem foi criado à sua imagem e semelhança? Sim, mas Adão perdeu. Ele não deu crédito à palavra de Deus, ele pecou, ele desobedeceu, ele foi retirado do Éden, retirado da presença do Senhor. E todos nós precisamos voltar à presença. Precisamos anelar, fazer uma aliança, viver a palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, andar como Jesus andou. Em Romanos, capítulo 10, versos de 9 a 11, diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê, jamais será decepcionado. O Senhor não nos abandona de maneira alguma.
Talvez você esteja se sentindo abandonado, talvez você esteja entendendo ou achando que Deus não ouve as suas orações. Eu quero lhe dizer que Deus ouve, Deus conhece o seu respirar. Ainda a palavra chegou à tua boca, Deus já sabe. O sentimento que está no teu coração, Deus sabe. E porque talvez Deus não ouviu as minhas orações, talvez Deus não deu, as coisas não aconteceram ainda, porque existe um tempo, e esse tempo é determinado por Deus, está nas mãos dEle. Se você crê, se você confia, descansa, tenha confiança verdadeira, esteja nas mãos do Senhor, porque as coisas irão acontecer. Talvez você não esteja, talvez até preparado, não esteja posicionado, então as coisas não vão chegar. Ou talvez você não tenha fé suficiente de que vai alcançar essa graça. Porque tem pessoas que pedem algo grandioso a Deus, mas não acha merecedor. Realmente nós não somos merecedores. Nós éramos gentios, pecadores, desobedientes, amantes de nós mesmos. Nós éramos rejeitados porque andávamos fora da aliança. Por isso que é necessário fazer uma aliança. Por isso é necessário nos posicionar no Senhor. Mateus diz que todo aquele que me declara diante das pessoas, Jesus falando, também eu declararei diante do meu Pai que está no céu. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Palavras de Jesus. Nós precisamos declarar às pessoas quem nós somos. Se somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, Ele morreu como unigênito, mas ressuscitou como primogênito de uma geração. Qual é o propósito de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nós somos essa igreja de Cristo, essa igreja que precisa estar viva, que precisa ser pujante, que precisa fazer a diferença. Se somos filhos, precisamos andar como Jesus andou, fazer da mesma maneira, obedecer os seus mandamentos, romper, esvaziar de nós mesmos para viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Talvez você ainda não chegou, não aconteceu, porque você ainda está preso nas suas vontades, está firmando a sua fé naquilo que você é, na sua vitalidade, no que você tem ou qualquer outra coisa. Precisamos nos esvaziar, arrancar de nós, porque maior sacrifício fez Jesus naquela cruz. Você pode estar pensando, mas é um sacrifício, pastor, eu deixar da minha vontade, daquilo que eu tenho feito para fazer coisas que eu não queria fazer, porque a carne não quer que eu faça. Mas precisamos alimentar no Espírito, porque maior sacrifício Jesus fez. Ele desceu do céu e se tornou homem, e ficou condenado a ser homem lá no céu. Ele precisou se igualar a nós, e Ele hoje é o advogado junto aos céus. Se você tem uma aliança com o Senhor, e se por algum motivo você escorregou, você fez algo que desagradou a Deus, peça perdão, arrependa, muda de vida, porque Jesus está lá, como advogado, intercedendo por mim e por você, intercedendo pela igreja de Cristo, a igreja que não tem placa, a igreja universal do Senhor, que são aqueles remidos no sangue do Cordeiro. E nessa manhã, que é a manhã de ceia, que nós precisamos lembrar do sacrifício de Jesus, nós precisamos saber que Deus é Pai e nos ama. 1 João 1 diz, vede que imenso amor Deus nos tem concedido, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que tem nele essa plena confiança,
purifica-se a si mesmo, como Ele é puro. Se nós queremos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, precisamos nos purificar, nos esvaziar, limpar de toda sujeira. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas e do pecado que corre atrás de nós. Nós precisamos decidir a todo instante: não, eu quero viver uma vida em Cristo. Eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu quero não apenas refletir a tua imagem, a tua glória enquanto eu estiver aqui na terra, mas quando Ele vier, quando Jesus voltar, eu quero ir com Ele. Eu quero ir com o Senhor. Nós nos tornamos filhos, porque não éramos filhos. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, acabou, não existe mais uma filiação que o Senhor vai rejeitar, nos rejeitar. Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele nos escolheu antes da formação do mundo. Essa é uma verdade. E essa palavra implica uma relação de pai e filho. Implica que Deus não se tornou apenas um pai para nos adotar como filho, mas a paternidade de Deus, ela é eterna. De que adianta o homem ganhar a sua vida com as coisas desse mundo e perder a eternidade? Nós precisamos, enquanto estivermos vivos, a esperança. Mas enquanto estivermos vivos, precisamos buscar e permanecer firmes no Senhor. Ele nos chama de filhos, e através do amor de Jesus recebemos a adoção. Recebemos esse cuidado especial. E quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, isso implica 5 bênçãos espirituais, 5 características para nós desfrutarmos como da família de Deus. Primeiro, nós começamos a ter uma identidade de filhos em Cristo. E nós vamos poder chamá-lo de Pai. Alguém que não é por natureza e nem nascimento nosso Pai, mas Ele nos ama de tal forma que com a morte de Jesus e com a nossa aliança ao Senhor, nos dá a identidade de filhos. Quem é filho do Senhor? Que nós possamos permanecer com a nossa identidade estampada onde estivermos. O nosso testemunho tem que mostrar que nós somos filhos. Nós agora temos um propósito de vida. Às vezes nós corríamos atrás de vento, buscando uma coisa, buscando outra e não encontrava nada, mas agora nós temos um propósito. Nós temos um propósito porque nós temos que frutificar. Nós somos chamados cooperadores do reino. Nós somos base do Senhor, aonde o Senhor nos plantar. Amém? Nós temos a nossa imagem restaurada. Foi um ato voluntário de Deus, através da sua soberania e da vontade de Cristo. Nós estamos agora refletindo a imagem de Cristo em tudo que nós fazemos. Imagina que privilégio. Nós fomos resgatados. Sim, todos nós. Até aquele que acha que não pecou, foi resgatado do pecado, do engano, da mentira, talvez do egoísmo. Fomos resgatados. E recebemos agora uma herança que é incorruptível e imaculada. E com direitos e privilégios, nós temos agora a certeza da vida eterna. Precisamos a cada instante relembrar, pensar quem nós somos, de onde nós saímos e para onde nós iremos, para que nós não venhamos a nos perder no caminho. Jesus é o caminho. Precisamos entender também que não só são de bênçãos que vivem aqueles que são adotados, que somos nós, mas nós temos responsabilidades, grandes responsabilidades com o nosso Pai Celestial. Precisamos zelar pela sua vontade, obedecer os seus mandamentos. Jesus mesmo diz que não são os que o chamam de Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas de todo aquele que faz a vontade do Pai. Precisamos entender que precisamos fazer a vontade do Pai. Obediência é a maior forma de expressar o nosso amor.
Aquele que ama, obedece. Precisamos andar em santidade. Precisamos ter testemunho de vida, meditar na palavra, deixar que a palavra venha a ser marcada em nós e sermos transformados dia após dia para sermos cada dia mais pessoas melhores. Afinal, nós precisamos espelhar, onde nós estivermos, a presença do Altíssimo, do Deus poderoso, a presença de Jesus. Eu não sei se você já chegou no banheiro às vezes e olha, o espelho está todo embaçado. Nós não podemos ter aquela imagem embaçada de Jesus. Nós vamos ter a imagem limpa, refletindo a glória dEle. Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advêm de um só. E por essa razão Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está escrito lá em Hebreus 2:11. Jesus não se incomoda de nos chamar por irmãos, porque Ele sabe que o Deus que opera na vida dEle e que Ele obedeceu, é o mesmo que opera em nós e faz com que sejamos transformados. Ah, pastor, mas a minha vida ainda está desarrumada. Venha do jeito que está. Jesus é ótimo para arrumar. O mundo aí fora diz que pau que nasce torto, morre torto. Jesus veio como carpinteiro. Ele conserta qualquer madeira torta. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por intermédio de Jesus Cristo, naquela morte, naquela cruz. Nós fomos criados para louvor da Tua glória. Nós fomos criados para que fosse outorgado em nós o selo. O selo do Senhor está sobre nós. Sobre todo aquele que fez uma aliança. Sobre todo aquele que se entregou verdadeiramente ao Senhor. Mas nós poderíamos até dizer, pensar que nós não seríamos capazes de chegar onde chegamos. Realmente nós não temos condição. Porque aquela cruz de Jesus, ela foi suficiente. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar, nos justificar, nos colocar no trono de Deus. Isaías 53 diz, a partir do verso 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as minhas, as suas, de toda a humanidade, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído por causa de todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos justificados, fomos perdoados e temos acesso ao Senhor. Eu não sei como está a tua vida, mas hoje é o primeiro encontro que nós temos de sentar à mesa do Senhor para ceiar. Precisamos estar com o coração puro, limpo, com a mente no Senhor. Precisamos largar aquilo que temos feito que não agrada a Deus. Precisamos nos santificar cada vez mais, renovar a aliança, consertar a nossa vida. Tem coisas que são inerentes, mas o que nós podemos fazer, nós temos que nos posicionar. Nós precisamos viver uma vida de paz, uma vida de santidade, uma vida de amor. É necessário todo aquele que tem uma aliança com o Senhor ter uma vida reta, em santidade e obediência à sua palavra. O nosso Deus é santo, e todo aquele que é filho também seja santo. Pode um crente que vive uma vida de sensualidade,
de avareza, de idolatria, de jogatinas, de sentimentos carnais, que não se interessa por oração, que não estuda a palavra, que não anda em comunhão com a igreja, ele poderia, de alguma forma, tratar Deus como pai? Pode até tratar, mas ele mesmo está se enganando. Onde está a devida honra ao Senhor? Aquele marido infiel, sua esposa negligente, com cuidado da casa, aquele que maltrata os filhos. Obrigado, meu príncipe. Filhos que desobedecem aos seus pais, podem, por igual forma, dirigir-se a Deus como pai? Não. Precisamos a cada instante refletir como está a nossa vida. O que temos feito com essa maravilhosa graça que o Senhor tem derramado sobre nós? Precisamos nos entregar totalmente ao Senhor, porque nesta manhã Ele renovou sobre nós as Tuas misericórdias, e elas são infinitas, e são a cada manhã elas são renovadas. Não podemos desperdiçar, não podemos. Tantas pessoas mais santas do que nós, tantas pessoas mais jovens do que nós, mais íntegras do que nós, não tiveram a oportunidade de morrer no Senhor e ressuscitar na vida eterna. Precisamos a cada dia nos posicionar no Senhor. Nós temos que ter autoridade. E como nós temos que ter autoridade, pastor? Quando nós estamos em santidade. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu começo a ver que eu preciso ser transformado dia após dia, preciso sair da minha zona de conforto, que só estar na igreja, só estar na obra não serve. Preciso viver Cristo. Quando eu estiver orando, eu vou agradecer pelas bênçãos diárias. Eu vou rogar para que Ele esteja onde eu estiver, que eu seja instrumento nas Suas mãos, e serei. Vou poder orar de tal forma em que as pessoas serão curadas, e onde estiver escuridão eu possa levar a luz. Mas eu preciso ser luz. Eu preciso ser sal na vida das pessoas. O Senhor está voltando, e espero encontrar a sua igreja, que somos todos nós, santos, porque Ele quer o encontro verdadeiro com a noiva. Todo crente adotado por Deus como filho deve honrar esse privilégio, deve se posicionar, porque onde nós fomos colocados é para fazer a diferença. Não importa se você acha que não está no lugar certo, mas precisamos honrar ali onde Ele nos colocou. Quando nós honramos a Deus no pequeno, no pouco, Ele vai nos levar ao mundo e vai nos honrar. Mas acima de tudo, nós precisamos ter esse entendimento de que tudo que Deus tem feito para nós é bênção. Talvez Deus puxou o freio de mão da sua vida para que você possa entender que Ele que está conduzindo o acelerador, Ele que está querendo te levar para o lugar certo. Nosso coração é enganoso, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos quer na presença dEle. O Senhor tem buscado aqueles que o adoram em espírito e verdade. Gálatas 1, 4 e 5 diz: o Senhor Jesus Cristo se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desse atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada toda a glória, toda a honra pelos séculos dos séculos. Você crê que é filho do Deus Altíssimo? Crê que Ele te ama? Crê que a sua morte foi suficiente para pagar toda a sua dívida? Sim.
Então você está apto a ceiar, sentar na mesa do Senhor. Agora tem pessoas que ainda não entenderam que precisa fazer uma aliança com o Senhor.